Bem-vindo ao Minuto AB. Hoje é dia de resolução de questões. Vamos resolver mais um exercício e hoje é de direito processual penal. Um professor, na aula de processo penal, esclarece a um aluno que o Ministério Público, após ingressar com a ação penal, não poderá desistir dela, conforme expressa a previsão do artigo 42 do Código de Processo Penal. O professor estava explicando ao aluno o princípio da letra A, indivisibilidade, letra B, obrigatoriedade, letra C, indisponibilidade e, por último, letra D, intranscendência. Quando o Ministério Público inicia a ação e ele tem que ir até o fim, qual princípio que está correlacionado à fala desse professor aqui? Vamos explicar cada um desses princípios apontados aqui. O princípio da indivisibilidade diz que a denúncia, a acusação, ela não pode ser dividida, ou seja, deve ser direcionada a todos os autores do delito. Só que eu chamo a atenção de vocês o seguinte: a indivisibilidade, deixa eu até marcar aqui para diferenciar, ficar melhor o estudo. Aí ficou melhor. A indivisibilidade, ela está atrelada à queixa-crime. A queixa-crime, ela é indivisível. Se você tem uma pluralidade de autores do delito e você oferta a queixa-crime apenas em desfavor de um e não em desfavor de outros, esses outros pressupõem que eles receberam, então, a renúncia a esse direito de queixa contra esses demais. Só que essa renúncia com relação a uns vai estender aqueles também que estão no polo passivo da queixa-crime. Então, a queixa-crime, ela é indivisível. Você não pode dividir ela. Ou você oferta a queixa-crime contra todos os autores ou contra ninguém. Agora, nos tribunais superiores, entendimento de que na ação penal pública incondicionada, a denúncia pode ser dividida. Então, não há, com relação à ação penal pública incondicionada, não há a incidência desse princípio da indivisibilidade. Então, a denúncia ela pode ser segmentada. Tá? Então, não há essa obrigatoriedade como na queixa-crime. Então, esse princípio aqui de indivisibilidade, a acusação deve não pode ser dividida, ou seja, deve ser direcionada a todos os autores do delito. A queixa-crime, ela tem essa característica, indivisibilidade, ela não pode ser dividida. Já a ação penal pública incondicionada, que é aquela movida pelo Ministério Público através da denúncia, essa ela pode ser dividida. E também não é a nossa resposta, porque não está relacionado à necessidade do Ministério Público ir até o fim na ação, de não poder desistir dela. O princípio da obrigatoriedade é o seguinte: havendo provas da autoria e materialidade, deve o MP, o Ministério Público, obrigatoriamente ofertar a denúncia. O Ministério Público é obrigado, se tiver provas de autoria e materialidade, a propor ação penal? Sim, o Ministério Público é obrigado a dar início à ação penal. Então, princípio da obrigatoriedade: havendo provas de autoria e materialidade, deve o Ministério Público obrigatoriamente ofertar a denúncia e dar início à ação penal. Tá? Isso é o que diz o princípio da obrigatoriedade. É a nossa resposta? Também não. Tá? Não é a nossa resposta. Só estou explicando para vocês. Princípio agora da indisponibilidade. Uma vez
iniciada a ação penal, não pode o MP desistir dela. Então, uma vez iniciada a ação penal, pelo princípio da indisponibilidade, o Ministério Público não pode desistir dela. É a nossa resposta para a questão. Ó, um aluno que o Ministério Público, após ingressar com a ação penal, não pode desistir dela. Tá? Conforme expressa a previsão do artigo 42. O professor estava explicando ao aluno o princípio da indisponibilidade. Essa aqui é a nossa resposta para a questão. Assim como há uma divergência aqui entendimento diferente na letra A, aqui também. O princípio da disponibilidade está atrelado à ação penal pública incondicionada, mas não à queixa-crime. A queixa-crime, ela é disponível. Se a vítima entrar com a queixa-crime e depois ela entende por bem desistir da ação, ela pode desistir, sem problema nenhum. Agora, quando a ação é pública incondicionada, temos o princípio da indisponibilidade. Uma vez iniciada a ação, o Ministério Público não pode desistir dela. É a nossa resposta para a questão. E por último, o princípio da intranscendência. E o que diz esse princípio? Segundo o princípio da intranscendência, a ação penal deve ser proposta em desfavor do autor, coautor e partícipes. A ação não... vou explicar. Bom, o princípio da intranscendência é que a ação penal ela vai ser proposta em desfavor do autor, do coautor e do partícipe, só dessas pessoas que estiveram dentro da prática do delito, né, que conjuntamente praticaram o delito. Então, todos aqueles ou aquele que praticou o delito, a ação vai ser direcionada contra ele. Então, essa ação ela não vai passar além da pessoa que praticou o delito, ou que ajudou, ou que atuou como coautor ou partícipe. Imagina, João vai lá, pratica o delito e a ação penal é proposta por ele não ter sido encontrado contra os filhos dele. Não. Tá? O princípio da intranscendência. Quem vai responder é apenas o João que praticou o delito e essa ação penal não vai passar da pessoa dele para alcançar filhos, cônjuge, ascendente, descendente. Tá? O princípio da intranscendência. Só vai alcançar a ação penal o autor, coautor e partícipe e aquelas pessoas envolvidas na prática do delito. Não vai passar da pessoa do réu, do acusado, tá? Para se estender ascendente, descendente, cônjuge, irmão, enfim. Tá? Então, esse é o princípio da intranscendência. Nossa resposta aqui na assertiva, então, letra C, princípio da indisponibilidade. Uma vez iniciada a ação, o Ministério Público não pode desistir dela. Espero ter gostado da resolução de hoje e continue nos acompanhando.